No começo não era assim, mas agora, num dia ele é frio, distante, você fala e ele não responde, você tenta se aproximar e bate num muro. E no dia seguinte, ele volta carinhoso, presente, diz que te ama, age como se te amasse e como se nada tivesse acontecido. E você pensa: tá vendo? É isso. Eu devo ter exagerado. Quando eu fiquei mal, não era nada. Vai ficar tudo bem agora. Até a frieza voltar. E você fica nesse ciclo tentando entender o que dispara a frieza, o que traz o amor de volta, o que você fez de errado dessa vez. Porque se ele é capaz de ser tão bom, o problema deve ser alguma coisa que você está fazendo ou deixando de fazer. E a pergunta que não sai da cabeça é essa: se isso é amor, então por que dói desse jeito? E se não é amor, por que ele me escolheu? Por que ele construiu isso comigo? Por que insistiu tanto no começo? E por que não me deixa ir agora? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que pesquisadores descobriram e por que você até hoje não conseguiu entender como seu relacionamento saiu de um conto de fadas para a realidade tensa que você vive hoje. A verdade pode ser dolorosa, mas fique até o final desse vídeo, porque o que você vai entender provavelmente vai mudar como você se enxerga e como enxerga a própria história. E isso é importante para que você possa tomar decisões informadas daqui para frente. Se você chegou até aqui, você provavelmente já pesquisou bastante sobre problemas de relacionamento. Já assistiu vídeos, já leu textos, talvez tenha feito até terapia, buscando a resposta. E o que a maioria desses conteúdos provavelmente te disse é que você tem um problema de autoestima, ou que você tem codependência, que você priorizou as necessidades dele porque tem um padrão disfuncional, que você precisa aprender a se colocar em primeiro lugar, trabalhar os seus traumas passados, e quando você ouve isso, faz sentido e você tenta trabalhar a autoestima, tenta impor limites, tenta se colocar em primeiro lugar, faz o que os especialistas recomendam e não melhora, ou melhora por alguns dias e depois volta tudo de novo. E é aí que a confusão aumenta, porque se você está fazendo o que recomendam e mesmo assim não funciona, o problema deve ser mais fundo do que você imaginava, deve ser algo em você que você ainda não conseguiu resolver. Esse termo codependência, talvez você já tenha ouvido por aí, veio na verdade de outro lugar, surgiu para descrever dinâmicas em famílias com dependência química e alcoólica, e foi sendo aplicado de forma tão ampla a relacionamentos tóxicos, que hoje serve para explicar qualquer mulher que, entre aspas, ama demais. Mas esse termo é difuso, sem definições claras, se confunde com diversos outros transtornos e, pior, só acaba culpando as vítimas de relacionamentos emocionalmente abusivos ainda mais. A pergunta certa não é o que há de errado comigo que me faz aceitar esse tipo de relacionamento ou me fez aceitar esse tipo de relacionamento no passado. A pergunta certa a se fazer é o que ele fez deliberadamente para que eu não conseguisse escapar. Porque quando você inverte essa pergunta, a resposta é completamente diferente e é o que nós vamos ver neste vídeo. Pesquisadores como Don Hennessy e Lundy Bancroft entrevistaram centenas de homens por décadas que exercem controle sobre suas parceiras em relacionamentos íntimos. Estudando as respostas, descobriram que não se trata de homens com dificuldade de controlar a raiva ou que simplesmente não sabem se comunicar, mas são, na verdade, homens que sabem controlar com maestria. E existe um padrão que se repete, uma fórmula que todos esses homens controladores, exploradores e abusivos usam. Esses homens estudados descreveram em detalhe que o processo de controle da futura parceira começa desde o primeiro encontro, sem ela saber ou perceber. Não depois de meses, não quando o relacionamento já desandou, mas já no primeiro contato. Eles descrevem que ao conhecer uma mulher já estão avaliando se aquela relação específica com ela oferece possibilidade de controle futuro. Não é que eles sentam e planejam isso conscientemente, é mais como uma habilidade instintiva que é aprimorada com a experiência. E o que eles avaliam? Três
coisas específicas. A primeira é: essa mulher vai colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar? Ela é bondosa? E para descobrir isso, ele observa como você interage com as pessoas ao seu redor, como você trata os outros, se você é uma pessoa delicada, se ameniza conflitos, cuida das pessoas sem que ninguém precise te pedir. A segunda coisa que esses homens controladores, futuramente abusivos, avaliam é se essa mulher vai se abdicar das próprias necessidades para manter a relação funcionando. E é aqui onde a maioria de conteúdo sobre relacionamentos tóxicos erra feio. Esse homem não está procurando uma mulher insegura, codependente. Ele não quer alguém necessariamente que qualquer um possa controlar. Ele quer alguém com recursos internos, força, determinação, uma pessoa muito útil, alguém que vai investir no relacionamento, que vai tentar, que não vai desistir facilmente mesmo quando ficar muito difícil. E a terceira coisa que esses homens buscam e avaliam na nova parceira é: eu consigo controlar ela sem que ela perceba o que eu estou fazendo? Isso é o que o pesquisador Don Hennessy descreve como a avaliação inicial do nível de controle que será possível futuramente. O homem abusivo habilidoso faz essa leitura de forma rápida e precisa desde o início, desde que ele te conhece. E ao te conhecer, ele não está só medindo as suas vulnerabilidades, ele está medindo a possibilidade dele conseguir operar, controlar, explorar, abusar sem a sua resistência. Porque o que ele quer é se sentir poderoso, onipotente, um Deus. E quando essa avaliação do potencial termina positiva, ele acha que tem chances de ter o controle que ele deseja no futuro, ele começa o processo de quebrar essa mulher, psicologicamente falando. Tudo isso sem ela perceber, porque se ela perceber, ela vai cair fora antes do processo acontecer. O que ele viu em você não foi insegurança, não foi carência, não foi codependência, foi bondade. Foi isso que atraiu ele, mas infelizmente pelos motivos errados. E o que essas pesquisas e entrevistas com esse tipo de homem revelam é que o alvo é especificamente uma mulher que coloca as necessidades do parceiro antes das próprias necessidades. E isso não porque há nada de errado com ela, mas porque ela é genuinamente uma pessoa generosa e bondosa. Pensa nos primeiros encontros que vocês tiveram. Ele observa se você cuida dos amigos que estão passando mal, se você divide o último pedaço de alguma comida gostosa, se você ameniza a situação quando alguém se sente desconfortável, e ele vai registrando tudo isso, porque o que ele precisa é de alguém que vai direcionar esse cuidado e bondade para ele. E esse cuidado que você oferece vai ser a cola que mantém você no relacionamento, mesmo quando ele estiver te machucando. Porque quando uma pessoa genuinamente boa ama alguém, ela não desiste na primeira dificuldade, ela tenta entender, dá uma segunda chance, tenta ajudar e acredita que ele pode mudar. Uma frase comum que eu recebo muito é: Carol, eu tentava contornar e quanto mais eu me esforçava, mais ele exigia de mim e nunca era bom o suficiente. E toda vez que eu leio alguma versão dessa frase, eu sei, a bondade dessa mulher está sendo usada contra ela e ela ainda acha que o problema é que ela não tentou o suficiente. E tem mais uma coisa: mulheres assertivas, inteligentes, independentes, com um histórico de relacionamentos saudáveis, também são visadas, também são buscadas, porque um homem abusivo habilidoso sabe que uma mulher assim não está na postura de alerta, ela não imagina que precisa estar, ela confia na própria capacidade de julgamento. E é essa confiança que é saudável, é exatamente o que ele usa. Não são problemas da infância ou de relacionamentos passados, não é carência, não é por um padrão disfuncional seu. Você foi avaliada e escolhida pela sua bondade por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Existe um detalhe sobre esse processo que é especialmente difícil de aceitar. Lembra lá do começo do relacionamento, daquelas conversas longas, em que ele parecia genuinamente interessado em quem você era, nos seus talentos? Ele perguntava sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, sua infância, parecia te ouvir de um jeito que ninguém mais tinha ouvido. Quando homens abusivos habilidosos fazem isso, eles fazem parecer que é intimidade, mas não é, é coleta de informações
informação. Pense bem, além de algumas poucas histórias tristes do passado que justificam alguns problemas comportamentais dele, ele alguma vez revelou os próprios medos, desejos, sonhos abertamente? Se você observar com cuidado, provavelmente vai perceber que ele encorajava você a se abrir, você a falar sobre o que você quer, o que te machuca, o que te faz sentir amada, o que te faz sentir culpada e envergonhada. Enquanto você se abriu, ele não revelou nada de substancial sobre ele mesmo. E isso é sempre deliberado, é proposital, porque se ele se abrisse de verdade, com as inseguranças reais, os medos reais, as falhas reais, motivações reais, ele ficaria vulnerável. E ele não pode se tornar vulnerável. A vulnerabilidade apresenta risco dele perder o controle que ele quer ter sobre você. Então, ele permanece fechado e uma espécie de mistério, enquanto faz você ser aberta e transparente. E o que você revela nessa abertura, ele armazena, onde você é sensível, o que te faz sentir culpada, o que te faz sentir amada, o que você acha que são os seus defeitos, do que você se orgulha em você. E tudo isso vira ferramenta. Aquela sensação de que ele me entende de um jeito que nunca ninguém me entendeu, que tantas mulheres descrevem no início, não é coincidência. É parte do padrão. É resultado dele ter coletado informação suficiente para parecer ser exatamente o que você precisava. E tudo isso você não poderia ter visto na hora, porque tudo que ele fazia, tudo que ele dizia, parecia cuidado, parecia interesse genuíno, parecia que você finalmente havia encontrado alguém que te entendia. No começo, o joio e o trigo parecem iguais, e só o tempo revela o que é nutriente e o que é erva daninha, e isso se você souber detectar os sinais sutis. Então, como todo esse início cheio de testes e manipulação se conecta e se traduz no que você vive no dia a dia de um relacionamento com um controlador abusivo? Porque o processo de seleção e a coleta de informação são apenas a fase de preparação do terreno para o abuso futuro. O próximo passo é fazer você aceitar uma responsabilidade que não é sua. Após te escolher e coletar informação suficiente sobre quem você é, ele começa a transferir para você toda a responsabilidade emocional do relacionamento. Você se torna a pessoa encarregada de manter a paz, de garantir que as coisas funcionem, de evitar que ele fique insatisfeito. E é claro que ele não te diz isso com essas palavras, ele instala isso, ele treina você lentamente. Um exemplo, vocês vão jantar fora, ele deixa você escolher o restaurante. Você escolhe. E se ele não gostar de alguma forma, a culpa é toda sua. Pode ser um comentário, um silêncio, um olhar de insatisfação e uma frieza súbita, uma noite de casal completamente arruinada. E da próxima vez, você já calcula o que ele vai querer. Como evitar que ele fique assim? Melhor deixar ele escolher. E isso parece pequeno, parece besteira, mas repetindo isso todos os dias em cada decisão, o efeito é enorme. Você internaliza que o humor dele depende de você, que se ele está frio, foi algo que você fez. E se ele está carinhoso, foi porque você acertou. A frieza vira punição, o amor vira recompensa, e você nem percebe que aceitou esse papel. Agora pensa no que eu te contei antes, sobre o que ele coletou nas conversas lá do começo do relacionamento. Ele sabe também o que faz você se sentir orgulhosa de si, sabe em que áreas você se sente capaz. Então é exatamente aí que ele vai apertar. Se você se vê como uma boa mãe, ele vai encontrar formas de questionar sua maternidade. Se você se vê como competente no trabalho, ele vai diminuir as suas conquistas. Se você cozinha bem, de repente nada, nenhuma comida está boa o suficiente. E ele não faz isso o tempo todo. Ele alterna, às vezes elogia, às vezes ignora e às vezes critica. E como essa é uma área na qual você se sente competente, você sente que domina, você se esforça mais e mais e mais, porque isso mexe com a sua identidade, com como você se enxerga. E você fica tentando alcançar o padrão inalcançável dele. Porque quando ele elogia, você sente alívio. Quando ele critica, você sente que você falhou como pessoa. Escuta essa frase. Se falo qualquer coisa, ele fica bravo e coloca a culpa em mim. Essa vivência é muito comum e demonstra o mecanismo do abuso emocional.
Você já aceitou que o humor dele é responsabilidade sua. Se ele ficou bravo, você fez algo errado. Se ele está bem, você acertou. E essa alternância, frieza, amor, ela não é aleatória. Ela não é de acordo com o que realmente aconteceu. Ela é o sistema de controle dele. E você, pouco a pouco, foi treinada para operar dentro desse sistema sem nem perceber, achando que tem a capacidade de mudar isso, mudar todo esse caos através do seu esforço. E para quem está dentro dessa dinâmica, essa é uma das partes mais difíceis de enxergar. Com o tempo, a voz dele substitui a sua. Você para de confiar no que você sente. O seu instinto diz que algo está errado, que você não merece carregar toda essa culpa, todas essas injustiças. Mas a voz dele, repetida todo dia, em cada detalhe, em cada reação, fala mais alto do que a sua própria. E ela diz que o problema é você, que se você agisse diferente, as coisas funcionariam. Quando uma mulher me diz, eu sei que tem algo de errado, mas talvez seja exagero meu, essa é a voz dela e a voz dele brigando dentro da cabeça dela. Essa confusão que você sente não é resultado de um problema interno seu que você tem que resolver sozinha. É o resultado de alguém ter instalado uma segunda voz, essa voz crítica, controladora dentro de você. Uma voz que contradiz a sua todo dia, em tudo. Essa voz não é sua, ela é aprendida, absorvida através de todas as situações dolorosas que você já viveu nesse relacionamento. Eu sei que por mais que você reconheça tudo que eu tô dizendo aqui, talvez seja inacreditável ainda nesse momento. Todas as pessoas que despertam para essa realidade assustadora passam pela fase de ver, mas não acreditar. Se você não tem certeza ainda, tudo bem. Faça o exercício de observar daqui para frente e tire as suas próprias conclusões. Existe uma sequência. Ele te avaliou, ele identificou a sua bondade, ele se apresentou como alguém perfeito para você, coletou tudo o que precisava para saber quem você é e depois usou cada pedaço dessa informação para te colocar numa posição onde a responsabilidade pelo humor dele, pela paz do relacionamento, pela alternância entre o amor e a frieza é sempre toda sua. E nesse ponto, muitas pessoas se perguntam, Carol, por que eu? A verdade é que nunca foi sobre você, foi sobre o que ele precisava. E o que ele precisava era uma pessoa generosa, bondosa o suficiente para aceitar uma responsabilidade que nunca foi dela. Isso não é codependência, não é dependência emocional, não é um padrão que você precisa curar para atrair algo melhor. Esse condicionamento opera debaixo da superfície da consciência, principalmente em uma cultura que socializa as mulheres para fazerem todo o trabalho emocional em relacionamentos, e isso é tido como normal. Esse é o ambiente perfeito para relacionamentos desiguais, abusivos. E eu sei que tudo isso que você ouviu aqui agora pode trazer muito mais perguntas do que respostas por enquanto, e isso faz parte do processo. Se você quer continuar entendendo como esses mecanismos funcionam, confira também os outros vídeos deste canal. Você não está sozinha. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like para me deixar saber e compartilhe com outras mulheres que também podem precisar dessas informações. Caso ainda não esteja inscrita, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações sempre que eu postar novos conteúdos. Até lá, fique bem, fique firme, continue na sua jornada de autoconhecimento e busca pela verdade e nos vemos no próximo vídeo.